Ontem, domingo de Ramos, né? Começamos então a Semana Santa. Que Deus abençoe as famílias do meu glorioso Espírito Santo. Bom, a gente começa a semana trazendo aqui elementos para uma reflexão de todos nós sobre o momento atual que o nosso país vive. É cada dia mais preocupante o avanço do mal sobre a paz e os direitos do cidadão brasileiro. Infelizmente, o que a gente vê é que isso parece não ter limites. Como se fosse normal, a esquerda avança com a sua pauta de destruição da cultura e dos valores da sociedade brasileira. Suas ações são arrasadoras, maléficas, destrutivas. Antigamente o cidadão tinha justiça para recorrer, tinha autoridades mais éticas, prevaleciam, enfim, os valores. Agora não. A qual justiça, senão a do nosso glorioso Deus, o cidadão pode recorrer, hein? Quanto mais nós nos estressamos com tudo isso, mais a justiça que está aí decide contra o bem, contra os verdadeiros direitos e a favor de gente e coisas muito erradas. Todo dia vemos atrocidades jurídicas e éticas por parte da Suprema Corte, em especial, neste momento, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Parece que naquela corte, cada um dos ministros indicados pelos governos da esquerda é escalado em rodízio para impor maldades aos adversários de quem os colocou lá. É como se o compromisso deles não fosse com a Constituição e a nação do meu Brasil, mas sim com seus padrinhos. Aliás, se não houvesse qualquer outro motivo para a revolta do cidadão, bastaria conhecer o real custo astronômico da justiça brasileira e, em especial, o STF. Um pequeno detalhe, queridos amigos, por conta da ladroagem dos últimos governos e agora da pandemia, infelizmente, uma parte da população vive a estatística da insegurança alimentar. Toda semana, se não todo dia, surgem novos ataques e desrespeitos à Constituição do Brasil. Agora foi o episódio em que o ministro foi mexer com a mãe do deputado Daniel Silveira. Que perseguição, hein? Para constrangê-la na absurda perseguição ao filho, que é deputado federal. Imagina a mãe tornar-se testemunha contra o próprio filho porque ele não é queridinho do ministro. Isso é afronta ao Estado de Direito. É humilhação, execração, espetáculo, medonho, fora de ética, desumano, perverso e muito estranho. A figura do ministro parece o limite da razão de um Brasil que precisa urgente livrar-se desse pesadelo e, do outro lado, uma realidade jamais vivida pelo nosso povo. Do lado de lá, a postura condenável dos ministros e do outro, todos nós, a nação brasileira, à mercê das lideranças covardes do Senado e também da Câmara Federal. Alexandre de Moraes colocou de joelhos como moleques transgressores os presidentes do Senado e também da Câmara. Eles apanham e fazem o país todo levar chicotadas desse capataz do STF. Ao mesmo tempo, envergonham sim as instituições que deviam honrar, mas permanecem como se nada estivesse acontecendo. O que exatamente que os deputados e senadores devem a esse ministro, hein? Eu quero saber aqui o que eles devem ao STF. O país tem que saber. Nós, como bons brasileiros, temos o dever de saber. Em que todos eles estão metidos, hein, pessoal? Nós que assistimos a tudo também já passamos da hora de tomar alguma atitude, viu? Ou não, né? Para não deixar de registrar que o Senado tomou uma atitude, o presidente Rodrigo Pacheco, bem ao seu estilo, nem aí, disse que tudo não passa de acirramento artificial da crise que vivemos hoje no Brasil. O Brasil, eu quero dizer para vocês, não é um Titanic. Fica a dica.